No velório da minha avó, eu descobri duas coisas. A primeira, cheiro de vela derretida me dá náusea. A segunda, o amor pode ser uma armadilha muito bem escrita em cartório. Meu nome é Elisa e durante 7 anos fui a pessoa que limpou o vômito da minha avó, trocou fralda, pagou remédio escondida, ouviu insultos sem responder e dormiu em cadeira de hospital enquanto o resto da família postava foto antiga com legenda de saudade. Quando ela morreu, achei que pelo menos teria paz, mas família não deixa ninguém descansar, nem morto. Minha avó, Dona Célia, era rica, não milionária de revista, mas rica daquele jeito silencioso. 3 imóveis alugados, uma fazenda pequena arrendada, joias antigas e dinheiro aplicado desde os anos 80. Ela também era amarga, daquelas mulheres que transformam carinho em dívida. Nunca dizia eu te amo. Dizia você fez sua obrigação. Mesmo assim, fiquei com ela até o final, porque minha mãe morreu cedo, porque meu pai sumiu, porque, gostando ou não, Dona Célia era tudo o que eu tinha. Os outros apareciam no Natal. Eu aparecia nas madrugadas. No velório, minha prima Vanessa chorava mais que todo mundo. Chegou de salto alto, óculos escuros e perfume caro. Fazia 3 anos que não visitava a vovó, mas abraçava as pessoas como se tivesse perdido metade da alma. Meu tio Ricardo, pai dela, também encenava bem. Andava com a mão no peito falando minha mãe era minha rainha. Mentira, ele roubava dinheiro dela. Eu sabia porque era eu quem escondia os extratos bancários antes que ela visse. Quando o enterro acabou, fomos ao escritório do advogado. Chovia fino, a cidade parecia coberta por fuligem, tudo cinza, tudo cansado. O advogado abriu a pasta devagar, aquelas pastas bege, de velho, cheias de papel e desgraça, e começou. A casa principal ficou para Vanessa, a fazenda ficou para meu tio Ricardo, as joias para uma sobrinha distante. Dinheiro em contas dividido entre parentes que mal lembravam do aniversário dela. E eu recebi um relógio de parede, um relógio horroroso de madeira escura que fazia um tic-tac irritante. Só isso, só. Apenas lembro do silêncio depois da sala, depois dos olhares e depois da pena das pessoas. Vanessa até segurou minha mão de forma teatral. Ai, Elise, eu sei que você esperava mais. Esperava mais. 7 anos limpando ferida, 7 anos ouvindo você é a única que presta, e eu ganhei um relógio. Comecei a rir, não porque achei engraçado, mas porque meu corpo não soube o que fazer. O advogado me olhou estranho. Há também uma carta pessoal para você. Peguei o envelope, não abri ali. Eu já estava humilhada demais. Voltei para a casa da minha avó à noite para buscar minhas coisas. Aquela casa parecia diferente sem ela respirando lá dentro. Mais fria, mais vazia. O relógio estava em cima da mesa. Peguei com raiva, pesado, antigo. Na parte de trás havia uma frase gravada: o tempo mostra o que os olhos não veem. Quase joguei no chão, mas continuei no banco de trás do carro e fui embora. Passei a madrugada bebendo vinho barato no meu apartamento minúsculo. A carta ficou fechada até quase 3 da manhã. Quando abri, reconheci a letra dela imediatamente. Se você está lendo isso, provavelmente está me odiando. E eu estava. Você sempre foi impulsiva, igual a sua mãe. Continuei lendo. Não confie em Ricardo. Não confie em Vanessa. E principalmente não confie no testamento. Meu coração disparou. Ela continuava. O relógio é mais importante que tudo. Só isso, sem explicação, sem carinho, sem despedida, nada. Fiquei encarando aquelas linhas por muito tempo. Depois comecei a chorar. De raiva, porque até morta ela continuava fazendo joguinhos. No dia seguinte, a família virou hiena. Vanessa postava foto na casa herdada,
Meu tio tentava vender a fazenda rápido, parentes começaram a discutir joias. E eu carregava aquele relógio pela casa como uma maldição. Até que, 4 dias depois, ele parou. O tic-tac cessou às 2h17 da manhã. Silêncio absoluto. Achei estranho porque o relógio nem funcionava direito antes. Virei ele para ajustar. Foi quando percebi algo. Um pequeno parafuso parecia mais novo que o resto. Peguei uma chave, abri a tampa traseira e encontrei um envelope escondido. Minhas mãos começaram a tremer. Dentro havia uma chave pequena e um papel com o endereço de um banco, Caixa de Segurança, no nome da minha avó. Foi no dia seguinte. O gerente parecia já esperar aquilo. Quando abri a caixa, senti minhas pernas enfraquecerem. Havia documentos, muitos, escrituras, extratos, fotos, gravações em pendrive. E um segundo testamento, mais recente. Meu nome estava em quase tudo. A casa, os imóveis, as aplicações, tudo. Meu tio Ricardo havia sido praticamente excluído. Vanessa também. Senti o sangue gelar. Então por que o advogado leu outro testamento? Continuei mexendo nos documentos, até encontrar uma gravação etiquetada, caso Elisa descubra a verdade. Voltei para casa sem respirar direito. Quando ouvi o áudio, a voz de minha avó saiu cansada, rouca. Ricardo me obrigou a mudar o testamento. Meu corpo inteiro congelou. Ela tossiu. Depois continuou. Ele disse que internaria você numa clínica psiquiátrica. Disse que faria parecer louca, igual fizeram com a sua mãe. Meu estômago virou pedra. Minha mãe não tinha morrido apenas de depressão? Era o que me contaram. A gravação continuava. Sua mãe descobriu que Ricardo roubava dinheiro da família. Ela queria denunciar. 2 meses depois, apareceu dopada, desacreditada por todos. Eu comecei a chorar antes do final. Eu fui covarde, Elisa. Protegi meu filho e destruí minha filha. Fiquei sem ar. A chuva batia na janela. Tudo escuro, tudo sufocante. Então veio a última frase. Se você estiver ouvindo isso, ele vai tentar destruir você também. Naquela noite, alguém tentou entrar no meu apartamento. Ouvi a maçaneta mexendo às 3 da manhã, depois passos no corredor e, por último, silêncio. Liguei para Vanessa no dia seguinte. Queria testar. Ela atendeu sorrindo demais. Prima, como você está? Perguntei sobre o advogado. Ela hesitou por meio segundo. Pouco, mas suficiente. Descobri que ela já tinha ido ao escritório antes da leitura do testamento. E pior, o advogado havia recebido um depósito enorme 2 dias antes da morte da minha avó. Meu tio. Eu estava cercada, passei a copiar todos os documentos, mandar arquivos para e-mails diferentes. Dormir com faca na cozinha. Paranoia? Talvez. Mas 2 noites depois meu carro perdeu o freio na descida da Serra do Bandeirantes. Consegui sobreviver por centímetros. O mecânico confirmou, mangueira cortada. Não era acidente, era aviso. Fui à polícia, mas não deu em nada. Meu tio era conhecido, influente, carismático. Eu era a neta emocional que cuidou demais da avó doente. Parecia obsessão. Então resolvi fazer algo pior. Resolvi fingir que desisti. Entreguei o relógio para Vanessa. Disse: Não quero mais nada disso. Ela sorriu, mas os olhos dela brilharam de alívio. Na mesma noite segui os dois. Vanessa encontrou Ricardo numa garagem abandonada, atrás de um galpão antigo. Eu ouvi escondida. Ela sabe? Ainda não tudo. E a caixa? Já demos um jeito. Meu coração disparou, mas então veio a frase que mudou tudo. A velha nunca contou para ela, contou? Silêncio. Contou o quê? Meu tio acendeu um cigarro. Que ela não era a neta preferida. Senti o chão desaparecer. Vanessa riu baixo. Coitada. Meu tio tragou devagar. Célia deixou o verdadeiro patrimônio para Elisa porque sentia culpa, não amor. Parecia que tinham enfiado vidro no meu peito. Continuei ouvindo.
A mulher dela descobriu que Elisa era minha filha, não do marido dela. Meu corpo gelou inteiro. Eu quase fiz barulho. Meu tio Ricardo era meu pai. A traição da minha avó não era financeira, era moral, podre. Ela protegeu o filho depois de destruir a própria filha e passou a vida tentando compensar comigo. Não por amor, por culpa. Voltei para casa sem sentir as pernas. Passei horas olhando meu reflexo no espelho do banheiro. Eu entendia tudo agora. Por que minha avó me tratava com dureza? Por que minha mãe afundou? Por que Ricardo me odiava de um jeito tão pessoal? Eu era a prova viva do pecado deles. 2 dias depois, convoquei todos para uma reunião. Advogado, família, Vanessa, Ricardo. Levei cópias de tudo. As gravações começaram a tocar. Ninguém respirava. Quando a voz da minha avó confessou a fraude do testamento, o advogado ficou branco. Quando a gravação sobre minha mãe começou, Ricardo tentou desligar. Eu não deixei. Vanessa chorava, mas não de tristeza, e sim de medo. No final eu olhei para ele e perguntei: Minha mãe morreu por causa de vocês? Ele não respondeu, só abaixou os olhos. E naquele instante eu soube. Nunca precisei da confissão, porque culpa tem cheiro, e naquele salão ela empesteava o ar. O advogado perdeu a licença, Ricardo respondeu o processo. Vanessa desapareceu da cidade depois de vender as joias antes do bloqueio judicial. E eu herdei tudo. A casa, a fazenda, o dinheiro, tudo. Mas a verdade é que a herança real não foi essa. Foi descobrir que algumas famílias não passam amor de geração em geração. Passam silêncio, passam culpa, passam podridão. Hoje moro sozinha na antiga casa da minha avó. Às vezes, durante a madrugada, o relógio toca sozinho. Tic-tac, tic-tac. Mesmo sem pilha. E toda vez que escuto aquele som, lembro da última frase escrita na carta dela. O tempo mostra o que os olhos não veem. Ela tinha razão. Só esqueceu de dizer que, quando a verdade finalmente aparece, ela nunca vem sozinha.